Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal eu te ensino uma receita de lanche super gostosa. O melhor de tudo isso é porque é uma receita hiper prática, não é só super, é hiper. Gente, você não precisa sovar a massa, não precisa esperar crescer, não vai ao forno, não precisa de fritura, é uma receita assim revolucionária. Então bora deixar de conversa e partiu fazer esse lanche. Combinado? Bora lá! Nós vamos começar essa receita pelo recheio de frango que, gente, ele fica perfeito. Recentemente eu fiz uma panqueca com carne moída e aquele recheio de carne moída também é sensacional. Aí você tem duas opções, ou clicar no link que fica aqui na descrição, que eu vou deixar essa panqueca caso você prefira a carne moída, ou então você fica aqui comigo nesse vídeo porque eu vou te ensinar a fazer um de frango maravilhoso. Primeiro passo, ligar aqui o fogo em médio, ó. Nós vamos colocar aqui dentro 2 colheres de azeite, pode ser óleo ou manteiga, vocês que decidem. Que isso daqui servirá para a gente poder fazer o refogado maravilhoso de meia cebola picada. Vou dar uma fritadinha aqui nessa cebola só até ela começar a dourar. Não precisa, gente, dourar demais a cebola, certo? Só mesmo até ela começar, é questão assim de 1 minutinho a 2. Nesse pontinho, ó, que ela começou a dourar, gente, o cheiro de cebola fritando assim é uma perfeição. Nós acrescentamos 2 dentinhos de alho e vamos refogar também. Mais 1 minutinho é o suficiente porque vocês já sabem, o alho se ele queimar ele amarga, então preste atenção. Vamos mexendo aqui. Refogando bem. Esse refogado aqui ele é excelente para fazer feijão, para fazer macarrão, para fazer carne, para fazer sopa, para tudo, gente. Ele é coringa, certo? Ó, tá vendo que já começou a dar uma douradinha? É esse ponto aqui. O Gabriel vai estar utilizando 300 gramas de frango já cozido e desfiado para esse recheio aqui. Já dou uma leve mexidinha. Esse frango vai ficar perfeito. Aí o frango, gente, vocês podem estar utilizando, se tiver sobrado no almoço, ou então no dia anterior, o que tiver sobrado você desfia, ou então você pode cozinhar na panela de pressão e balançar assim bastante que fica perfeito. Desfiado fica maravilhoso. Ó, já mexi bem aqui, então eu adiciono os outros ingredientes. Aqui tem um tomate picado, com a semente mesmo. Vou colocar aqui um pouquinho de pimentão. É uma misturinha, tá? Eu coloquei um pouquinho do vermelho e um pouquinho do verde, aproximadamente 1/4. Coloco aqui também 5 azeitonas picadinhas, que eu adoro azeitonas em recheio. Vou colocar a colher aqui de lado, porque nós vamos temperar. Eu gosto muito de usar a páprica, essa daqui é a defumada. Coloquei meia colherzinha de chá. Venho agora com o coentro em pó. Coloco também meia colherzinha de chá, o sal, meia colherzinha de chá, e a pimenta eu vou moer na hora, mas também aproximadamente meia colherzinha de chá, certo? Você vai dar a graça aqui nessa receita com os temperinhos, aí você utiliza o que você mais gostar. Vou mexer bem. E olha que ele já ganhou cor, tá vendo? Olha isso daqui, super colorido esse recheio. E bonito e cheiroso. Gente, o que é que eu vou fazer aqui? Para dar um toque bem mais cremoso nesse recheio, se você quiser ele sequinho assim, tá perfeito. Mas eu quero ele um pouco mais úmido, certo? Meio que cremosinho. Então eu vou colocar aqui 2 colheres de sopa de requeijão. Raspo bem. Pode ser catupiry também, sabe? Aquele cremosinho de bisnaga. E aqui a gente mexe. E esse requeijão vai dar uma liga, tá vendo, ó? Olha a textura, gente, do frango. Do jeito que eu queria mesmo, ele mais unido e cremosinho. Vou finalizar com bastante cheiro verde, porque eu adoro. Mas aí você pode estar utilizando salsinha. O cheiro verde que eu falo, gente, é coentro picado com cebolinha. Dá um toque, sabe? Esse toque verde eu acho sensacional. Sem contar no frescorzinho.
Ó, recheio bem úmido, tá vendo? É isso daqui, a proposta do recheio é essa. Se você quiser fazer em maior quantidade, aí é só você aumentando. Vai para meio quilo de frango, se quiser fazer bastante, vai para 1 quilo, aumenta também na cebola e todos os outros temperos. Que eu desligo do fogo e nós vamos esperar esse recheio aqui ele esfriar. Com a primeira parte da receita já pronta, o recheio, que na verdade ainda não está pronto no total, falta ainda acrescentar alguns ingredientes para deixar ele ainda mais caprichado. Nós vamos preparar a massa desse lanche, que é super simples e como eu falei para vocês, não vai fermento, nós não vamos precisar estar esperando essa massa crescer de volume, certo? Aqui dentro desse recipiente nós temos 2 xícaras de chá de farinha de trigo, estou utilizando a tradicional sem o fermento e mais uma informação, a medida da minha xícara é de 240 ml. Aqui dentro eu coloco meia colherzinha de chá de sal, junto com meia colherzinha de chá de açúcar. Vou adicionar também 1 colher de sopa e meia de azeite. Se você preferir, pode ser margarina ou manteiga derretida. E aqui nós vamos adicionando água aos poucos, até dar o ponto da massa. Eu já vou colocar a mão aqui mesmo, porque a gente precisa deixar ela bem homogênea. Nesse copinho aqui, nessa xícara, tem um total de 3/4 de xícara de água. Mas aí a gente vai colocando aos poucos, porque se precisar de mais um pouquinho, ou até mesmo se não precisar isso tudo. Ó, aqui com as mãos a gente vai unindo. Se você quiser utilizar uma colher, também pode ficar à vontade. A intenção aqui é realmente só unir essa massa. Coloquei a água toda. Daí, se ficar mole demais, vocês já sabem, né? Já dei essa diquinha para vocês. Compensa na farinha de trigo, mas aqui vai ser o suficiente essa medida, certo? Ó, deixa eu colocar aqui na bancada agora. E aqui, ó, como vocês podem ver, ela já está no ponto. O que nós precisamos é deixar essa massa lisinha e esse processo é bem fácil. Vamos dar aqui uma leve trabalhada, só para essa massa ficar bem homogênea, certo? Aqui não é aquela sova que a gente precisa desenvolver bastante glúten, etc e tal. Só mesmo dar uma trabalhada para ela ficar homogênea. Certo? Ó. Vai amassando assim. Volta. Repete, ó. E já atingiu o ponto. Eu não estou trabalhando essa massa aqui nem por 1,5 minutos, mais ou menos. Foi bem menos que isso. E tá aqui, ó. Deixa eu fazer uma bolinha. Para poder mostrar para vocês aí bem de pertinho. Ó. Olha que linda. Tá vendo? Agora a gente vai abrir essa massa com o auxílio de um rolo, certo? Vou pegar aqui o rolo e aí eu mostro pra vocês. Aqui antes de abrir, só por questão mesmo de precaução, vou colocar um trisquinho de azeite, pode ser óleo, margarina, manteiga, e vou dar uma untada aqui, ó. Só mesmo para não correr o risco dela grudar, porque nós vamos abrir essa massa para ficar bem fininha. Ó, com a própria mão mesmo você já vai conseguindo. Mas aí vamos dar o acabamento aqui nela assim, ó. Abrir um disco bem grande, mais redondinho que vocês conseguirem, porque a gente vai fazer isso daqui como se fosse um salgadão, certo? Tá vendo que a massa ela ficou bem grandona, né? Ó, 2 palmos de cada lado. O que é que vocês precisam ter atenção? No tamanho da frigideira, ó. Tem que sobrar espaço por todos os lados, porque depois nós vamos fechar como se fosse uma trouxinha as pontas, entendeu? Então aqui, ó, primeiro passo, colocar uma colher bem generosa aqui de requeijão. Pode ser molho de tomate ou então catupiry. Não é para colocar demais, tá, gente? É só mesmo para dar uma besuntada aqui, ó. E jamais leve para as laterais, porque é onde a gente vai fazer a trouxinha depois. Feito isso, eu vou vir com o nosso recheio de frango, que está delicioso. Espalhar bem. Para ele assentar, ó. Pode colocar afastando assim com a própria colher, ou então espátula, se você estiver utilizando, fazendo o mesmo percurso que você fez com o requeijão, certo? Para ele não ficar estufado aqui muito alto. Então espalha bem, ó.
Perfeito. Por cima eu vou colocar um pouquinho de presunto picado. Eu disse para vocês que ainda faltavam alguns ingredientes para incrementar ainda mais esse recheio. Aqui são 150 gramas de presunto. Deixa eu pegar esse daqui que caiu na bordinha, trazer para o meio. Para dar um toque especial, ter aquela liga no meio, eu vou colocar 100 gramas de mussarela. As outras 100 gramas eu vou deixar para colocar na finalização. Dá um toque especial com o nosso famoso orégano. O que é que eu falei para vocês? A gente vai trazendo, fechando bem, ó. E vem encontrando as pontas, ó, até o centro. Certo? Ó. Aqui o que é que vocês precisam prestar atenção? De dar umas pinçadas na massa. A massa ela é super modelável, gente, como eu falei para vocês. É a mesma massa que eu gosto de estar utilizando para pizza de frigideira. Que inclusive esse daqui é um lanchão de frigideira. Dá uma apertadinha assim, ó, para sair o ar, deixa eu abrir aqui um furinho. E depois a gente fecha, tá? Ó. Pronto. Pinça novamente, pinça todas as quininhas. E é isso, ó. Tá do tamanho da nossa frigideira. Só para certificar. O que é que eu falei para vocês? Que esse lanche não ia para o forno e não ia ter nenhum tipo de fritura. Seria um lanche bem diferente. Então nós vamos preparar ele praticamente da mesma forma que eu já te ensinei a fazer pizza de frigideira. Vamos estar utilizando aqui uma frigideira. Vou ligar o fogo aqui embaixo, ó. Tá vendo que a chama tá bem baixinha? Quase tá com o dedo dentro e me queimo. Aqui eu coloquei um pedacinho de manteiga só para dar uma montadinha e facilitar na hora de dourar, certo? O que é que nós vamos fazer? Pegar aqui esse nosso lanche, levantar aqui e colocar as emendas para baixo. Ó, posiciona bem ele aqui, enquanto a frigideira ainda não está quente, para ele ficar o mais redondinho possível. E aqui, fogo muito baixo, porque nós vamos deixar isso cozinhar muito bem, esse queijo derreter. Então aqui você vai ficar sempre de olho, vou colocar uma tampa para dar uma acelerada no processo, agora saiu a palavra. E aí a gente fica de olho até ela dourar a parte de baixo, a gente vira, deixa dourar também a outra parte, a gente finaliza com bastante queijo de mussarela e um pouquinho de parmesão e deixa derreter. E esse lanche ele fica sensacional. Vocês não podem esperar para fazer esse lanche em casa. Então vou colocar aqui a tampa. Gente, depois de uns 4 minutinhos, ó, já começou a cozinhar até a parte de cima. E aqui a parte de baixo já ficou bem douradinha. Então, com cuidado, ó, a gente vem. Ó. Entendeu? Aqui já tá bem prontinho, vocês estão vendo? E eu vou dar uma finalizada com mais uma colherzinha de requeijão. Para fixar bem aqui a mussarela que eu vou colocar. Gente, só pela cara, isso daqui já tá perfeito. Comentem aí vocês, o que é que vocês acham? Só aqui, ó, sem tá pronto. Vocês já comeriam? Vou vir agora aqui, ó, com mussarela. Pode colocar bastante mussarela, mesmo que ela derreta e venha para as bordas, que não tem problema. Bastantinha mussarela. E vou colocar também um pouquinho de parmesão, porque depois eu vou dar uma gratinada nele com o maçarico, que é opcional. Se você não tiver o maçarico, você não precisa colocar o parmesão, basta só esperar a mussarela derreter. Para dar um toque bem especial aqui, eu venho com orégano. Orégano nunca é demais. Coloco aqui um pouquinho de orégano. E agora a gente tampa novamente, abafar aqui para esse queijo derreter. Lembrando vocês, fogo super baixinho, ó, tá quase desligando. Porque além de dourar, deixar sequinha, ó, a gente precisa que tudo cozinhe bem direitinho e o queijo por dentro derreta também, como o de fora. Certo, bebê? Então bora lá. Gente, ó, já ficou pronto, o queijo todo derreteu. Vou desligar aqui o fogo e para dar aquele detalhe que eu falei para vocês mais douradinho, eu vou ligar aqui o maçarico e vou dar o quê? Uma tostadinha. Aumentar aqui um pouquinho, meu povo. Ó, só para dar uma douradinha aqui no queijo. Que eu sou apaixonado por queijo gratinadinho, dourado, ó. Pronto.
Pra mim é suficiente, tá vendo, gente? Ó, o toquinho que dá. Fica a coisa mais linda do mundo. Agora eu vou cortar um pedaço pra gente poder provar, porque esse lanche tá perfeito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse lanchão, assim, que dá pra servir a família inteira. É bem simples, super gostoso. Não precisa estar trabalhando a massa, esperar crescer, nem de forno, nem de fritura. Eu já falei isso pra vocês durante o vídeo. E agora eu vou provar. Delícia. Gente, a receita ficou super saborosa mesmo, mas vale a pena ressaltar algumas dicas, como por exemplo a espessura da massa. Massa, nem pensar em deixar ela uma massa grossa, porque não vai dar certo. Tem que ser uma massa fina, porém não fina demais, ela se rasgando, porque você precisa fazer a trouxinha. E claro, né, gente, a gente não quer que o recheio vaze. Então uma massa mais fina possível, sem se rasgar, e o fogo super baixo. Pode deixar aí de 4 a 5 minutinhos com o fogo bem baixo de cada lado, que ela fica sensacional. Deixa eu começar esse pedacinho aqui que eu já deixei cortado, por favor, gente. Perfeita. Amo cada um de vocês, espero todos no próximo vídeo. Não deixe de deixar o seu like, comentar, compartilhar. E é isso, super beijo e até lá. Tchau!